Diz assim, Salmo capítulo 91, versículo 1 e versículo 2. Todos juntos: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ao olhar o Salmo 91, eu me recordo da minha infância, ainda muito pequeno. A minha avó, todas as noites, recitava o Salmo 91. E eu acabei decorando esse salmo ainda criança, numa outra versão. E quem conhece versão sabe isso, como que é difícil às vezes você conciliar as versões. Mas eu me lembro quantas vezes este salmo foi orado dentro de casa com a minha avó, com a minha mãe. Eu gosto dos salmos. Agora, há salmos, meus irmãos, que são maravilhosos, se destacam como especiais. E aqui, este salmo é um deles. Quando nós olhamos para esse salmo, no texto hebraico, esse salmo é de fácil compreensão. Basicamente, a ideia principal dele é que aquele que se esconde em Deus, recebe as bênçãos de Deus. Basicamente, o que fala deste salmo é sobre isso. A palavra habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, significa fixar residência na casa de outra pessoa. Aquele que habita, ou seja, ele não está dizendo que você está fixando residência na sua casa, mas na casa de outra pessoa. Em outras palavras, diz assim: você tem uma casa para morar, mas prefere, sente-se mais seguro, habitar na casa de Deus. Amém? Este lugar é o esconderijo do Altíssimo. E a palavra esconderijo no hebraico significa lugar secreto. Um lugar que ninguém sabe. É só de você e Deus. Ninguém te encontra ali. Por isso, meus irmãos, o título dessa mensagem é Lugar Secreto. Amém? Você tem um lugar secreto? Eu queria acompanhar esse texto junto com você. Onde você mais deseja estar, onde você mais deseja viver. Quando olhamos, meus irmãos, para este salmo, o lugar secreto, dito no Salmo 91, é um lugar privilegiado, é um lugar maravilhoso. Esse lugar é tão privilegiado que é acompanhado até mesmo no versículo 1 e 2 de 4 nomes a respeito de quem é Deus. Que lugar secreto é esse? Acompanhe comigo. Primeiro nome, Elion. Quando nós falamos assim, habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é Elion. E Elion significa o Senhor que está acima de todas as coisas. Deus é o Deus possuidor de tudo. Ou seja, nada se compara a Ele. Amém? Quando nós olhamos esse salmo, logo no início ainda tem uma outra palavra, Shaddai. No hebraico, Shaddai diz, e é justamente a tradução daquele que descansa à sombra do Onipotente. Onipotente é Shaddai. Shaddai significa o Todo-Poderoso. Este é um dos atributos da onipotência de Deus. Ele é o Deus Todo-Onipotente. E ainda neste salmo nós vemos, diz ao Senhor. Ao Senhor, eu não sei na sua Bíblia, mas geralmente Senhor, sempre que a Bíblia tem a palavra Senhor e é traduzida essa palavra em caixa alta, a caixa alta quer dizer Yavé. E quem é Yavé? Yavé é o Deus eterno, é o Deus que se basta, nada se compara a Ele. É o grande eu sou revelado a Moisés, o Deus temível em poder. Aleluia! É interessante que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é um lugar de refúgio e baluarte, ou seja, lugar de abrigo e proteção. Ainda, meus irmãos, no versículo 1 e 2 nós encontramos um outro nome de Deus que é Elohim. Deus meu, em quem confio. Este é o Deus que governa sobre tudo. Este é o Deus que podemos confiar todas as coisas. Por isso, meus irmãos, 4 nomes no esconderijo do Altíssimo. Que coisa boa, meus irmãos. O que nós vemos aqui, glórias sejam dadas ao Eterno por termos um lugar secreto. Porque se não tivéssemos esse lugar secreto, pense comigo, já teríamos sido consumidos. Quantas lutas e dificuldades, mas quando nós estamos no lugar secreto,
aleluia, Ele está conosco. Nós vemos que o mundo caído não é um lugar seguro, é ou não é? Mas, aleluia, há um lugar secreto para os eleitos de Deus. O mundo pode não ser um lugar seguro para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida, mas há um lugar secreto em Deus. Há um lugar que podemos nos refugiar em Deus. Amém? A primeira verdade que nós vemos aqui nesse texto é sobre esse lugar secreto, mas algumas verdades precisam ser ditas para que venhamos entender o que este salmo quer dizer. Este salmo foi usado por muitos como uma promessa de garantia contra todo tipo de mal. Já viu assim casas que tem lá antigamente a Bíblia aberta no Salmo 91? Católicos, apostólicos, romanos e evangélicos sempre ficavam com a Bíblia aberta no Salmo 91. Por quê? Porque ele achava que este salmo era usado como promessa de garantia contra todo mal. Mas não é isso que este salmo promete. As promessas desse salmo são muito maiores, muito mais abrangentes do que situações temporais que tenhamos que passar. Este salmo, precisamos entender que inicialmente foi escrito para um povo, para uma nação que estava debaixo de uma aliança. Nesta aliança, se obedecessem, haveriam bênçãos; se desobedecessem, sofreriam consequências como a falta de chuva, de alimento, escravidão. Você pode ver isso lá em Deuteronômio 6, as bênçãos e as maldições. Para o povo judeu havia um caráter material, mas para nós não necessariamente. Nós somos, meus irmãos, o novo Israel de Deus, uma família espiritual, o corpo de Cristo, mas não somos uma nação assim como o povo judeu. Então, para nós, o cerne destas bênçãos são de cunho espiritual, não material. O cerne dessas bênçãos são bênçãos eternas e não bênçãos temporais. Precisamos entender isso. Essas bênçãos significam que Deus nos protegerá de todo o mal do inimigo, nos preservará, nos guardará, nos esconderá. Para quê? Para chegarmos até a vida eterna. Amém? É a proteção de Deus até chegarmos junto dele, quando estaremos para sempre com ele. É isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz: estou plenamente certo de aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ele começou uma obra e há de completar. É disto que trata este salmo. Veja bem, é disso que diz ainda, meus irmãos, João capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e porque eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, o Deus Todo-Poderoso diz, ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. É essa promessa, meu irmão, essa promessa que quando você está enfraquecido, você diz, eu não aguento mais, você volta para a palavra de Deus, ele diz, ninguém vai tirar você da minha mão, você é meu. Mesmo que você passe dificuldades, mesmo que a sua fé não esteja forte, mas Deus promete segurança. Você é propriedade do Altíssimo. Amém? As promessas de Deus sempre estão atreladas num contexto de propósitos na história da redenção. Não importa o seu passado ou o que você está passando, há um propósito de Deus e um projeto de Deus na vida de todo cristão. Às vezes, meus irmãos, o propósito de Deus é livrar seus servos milagrosamente para que o seu nome seja glorificado. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos a história de Daniel na cova dos leões, que foi liberto milagrosamente. Nós vemos ainda os seus amigos na fornalha de fogo, que os irmãos conhecem a história, foram livres e o Senhor deu liberdade, o nome do Senhor foi glorificado. Mas também, isso é maturidade cristã, muitas vezes vemos que o propósito de Deus é que sofram e que sejam martirizados também, a fim de que seu nome seja glorificado.
É preciso que nós entendamos isso, meus irmãos. É somente nós lermos as histórias dos heróis da fé em Hebreus 11. Essa história começa com quem? Com Abel. Hebreus 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Quem foi Caim? Caim foi quem matou Abel, mas Abel ofereceu um sacrifício excelente e morreu por isso. Mas o texto diz: pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, o texto está dizendo que depois de morto, a fé de Abel continua a chamar a atenção. Glória a Deus. Você percebe então na Escritura Sagrada, meus irmãos, que é o Senhor quem age com propósitos na história. Todos esses heróis da fé glorificaram a Deus e receberam as recompensas depois da morte. Podemos olhar para este salmo, não olhando somente para o presente, mas para os propósitos de Deus na história da redenção. Amém? É interessante nós vermos que até mesmo o diabo, Satanás, interpretou este salmo como sendo uma promessa para o aqui e agora. Ele estava errado. Se você for em Lucas capítulo 9, nós vemos que do alto do templo Satanás disse para Jesus se jogar, e ele disse: porque está escrito, a seus anjos dará ordem a teu respeito para que o protejam, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Foi o que Satanás disse. Satanás de repente chegou para Jesus e disse: essa bênção é para quê agora? Meus irmãos, mas Jesus estava preparado. E Jesus preparado mostra que as promessas deste salmo não são necessariamente para agora, para este tempo presente. Por isso que ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui, meus irmãos, quando ele disse não tentarás o Senhor teu Deus, o nome Senhor no grego é Kyrios. Kyrios significa aquele que tem o poder de decisão. Amém? Ele estava dizendo, em outras palavras, não coloque à prova o caráter e o poder de Deus para cumprir os seus propósitos. É isso que você não deve fazer. Meus irmãos, precisamos entender a palavra do Senhor. Quem acha que as bênçãos de Deus são somente por o tempo presente, ainda é porque não amadureceu na fé. É preciso esse crescimento. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por isso, meus irmãos, quando olhamos o Salmo 91, devemos nos alegrar pelo que o Senhor tem para com a sua igreja. É verdade, meus irmãos, que vemos aqui neste Salmo uma enormidade de perigos. É verdade. Mas, para cada perigo, tem uma variedade de livramento. Amém? De bênçãos. E por isso eu queria aqui tratar com os irmãos quais as bênçãos daqueles que estão nesta posição, neste esconderijo do Altíssimo, neste lugar secreto. Quais são as bênçãos? No versículo 3, nós vemos que a primeira bênção é a bênção do livramento. Aqui o salmista diz e declara que a proteção divina é suficiente para ele, pois ele te livrará. O salmista não sabe como virá o ataque, se de forma aberta e violenta ou por métodos secretos e sutis. E é por isso que ele diz: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, ele estava dizendo que ele vai te livrar. A palavra livrar aqui tem um sentido de resgate. Resgate de quê? Resgate da armadilha, da maldade, do veneno mortal que deseja nos destruir, que deseja nos tirar do propósito. É isso que ele está dizendo. Pode ser que os métodos do ataque, eles sejam métodos de forma aberta e violenta ou secreta, mas o Senhor livrará.
Amém? E ele diz, olha, fique tranquilo, porque ele vai te livrar. E ele começa a dizer, olha, não importa de onde que venha, ele vai te livrar, ele vai te resgatar. Você deve ficar seguro e firme nele. Amém? Ainda, meus irmãos, vemos nesse texto do versículo 4 ao versículo 6, a bênção da proteção. E quando vemos e fala-se sobre a bênção da proteção, diz, sobre as tuas asas estarás seguro. E a pergunta é, estarás seguro de quê? E esses versículos falam que você estará seguro contra inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Dos versos 5 ao 6, o salmista apresenta temores noturnos e assaltos durante o dia, ou seja, violências, perigos imprevisíveis. É aquela coisa que chega quando você nem imagina. Mas nós olhamos novamente para esse texto e vemos que para uma variedade de perigos, aleluia, há uma variedade de proteção. Deus promete nos livrar, meus irmãos. Por isso a garantia deste livramento é a sua verdade, que é o quê? Segundo o versículo 4, pavês e escudo. E o que é pavês e escudo? Pavês é derivado de uma palavra hebraica que significa cercar. Aqui está falando de uma arma defensiva. Pavês era uma arma que cobria inteiramente o soldado pelos lados. Esse era o pavês, de ambos os lados. Mas além dessa proteção que era de ambos os lados, pavês, havia ainda o escudo, a proteção na parte dianteira. Aleluia! Por todos os lados você é protegido por Deus. Aqui, meus irmãos, no lugar secreto, vemos nesse salmo que há livramento. Mas não somente livramento, há proteção. Algumas pessoas são livres de certas situações, mas por estarem desprotegidas, acabam sendo vítimas de muitas situações. Mas Ele promete essa proteção sobre a sua vida. Amém? E por isso você pode estar firme nele, alicerçado nele, fortalecido nele, porque Ele vai guardar cada um dos seus no lugar secreto. Amém? Ainda em terceiro lugar, meus irmãos, este salmo fala sobre a bênção da imunidade pessoal. Dos versículos 7 ao versículo 16 fala sobre isso. E aqui, quando nós falamos de imunidade, precisamos falar sobre imunizantes. Algumas doenças, meus irmãos, para algumas doenças são necessários nós tomarmos a vacina. Por exemplo, sabemos que existe a vacina contra a malária, a vacina da gripe, até mesmo a vacina do coronavírus. Todas essas vacinas são antídotos, é alguma coisa para proteção. Mas uma pergunta eu faço para você nesta noite: qual antídoto está disponível para neutralizar todas as doenças da vida? Qual? Nenhuma, não é verdade? Por isso que existe a vacina tal, para aquilo. E você precisa tomar as vacinas necessárias para aquela doença. Meus irmãos, apesar de não ter um antídoto disponível para neutralizar todas as doenças da vida, aleluia, há um antídoto espiritual que protege o homem do seu pior problema, ou do seu maior problema. E quem é ele? É Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ele é um antídoto, meus irmãos. Deus imuniza seus filhos contra o poder do pecado. Aleluia, é disso que fala esse texto. Tanto é que em Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: o pecado não mais terá poder, domínio contra vós. Ele é o antídoto, meus irmãos. Por isso que o texto diz: podem cair 1000 ao teu lado ou 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a graça do Senhor, meus irmãos, protegendo os seus. A expressão aqui cair, caem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. A expressão cair significa prostrar-se ao ponto de não poder levantar.
A expressão cair é alguém que foi nocauteado e não tem condições nenhuma de se levantar. Aqui está dizendo que essas pessoas podem cair da tua direita, à tua esquerda, mas você vai ficar firme no Senhor, valente no Senhor. As pessoas vão dizer: eu não aguento mais, mas você vai dizer: eu aguento no Senhor, eu estou fortalecido no Senhor. As coisas podem estar acontecendo aí fora, mas você continua valente no Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos que há uma promessa de segurança máxima. O crente tem esse privilégio de permanecer firme, porque o versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Veja bem, aqui diz que o mal não vai roubar a tua fé. Nenhum mal vai chegar à tua tenda, ou seja, nada vai tirar a sua fé. Você vai ficar firme no Senhor. Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, João Batista foi decapitado, Mateus capítulo 14. Estevão foi apedrejado e morreu, Atos capítulo 7. Tiago foi morto à espada, Atos capítulo 12. É verdade que nenhum destes experimentou a imunidade corporal, mas eles morreram vivendo não como escravos do pecado, mas livres para a glória de Deus. Aleluia! E meus irmãos, todas as vezes que eu vejo a história de Estevão sendo martirizado, apedrejado, ajoelhado no chão, e a palavra de Deus diz que quando olharam para Estevão, Atos capítulo 7, olharam para ele e viram ele como o rosto de um anjo, ou seja, como que alguém levando pedrada pode ter o rosto de um anjo? É porque está livre, meu irmão. Ele é do Senhor. Por mais que ele esteja sofrendo, ele é do Senhor. Eles sabem quem tem crido. Ele sabia do tesouro que o aguardava. E morreu dando glórias a Deus. É disso que este salmo diz. Agora você está preparado para isso, meu irmão? Será que estamos preparados para esta realidade? Estamos livres para morrermos por aquilo que acreditamos, por Cristo Jesus? Eu creio que esta é a mais profunda imunidade que o Novo Testamento insiste que entendamos. Você é livre do pecado para viver para a glória de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre você, e você pode dizer, quando vir aquela tentação: não, eu não vou pecar, porque eu sou livre para a glória de Deus. É disso, meus irmãos, que esse texto trata. Aleluia. Lugar secreto, lugar de livramento, lugar secreto, lugar de proteção, lugar secreto, lugar de imunidade. Imunidade pessoal. Mas ainda, meus irmãos, esse texto fala, em quarto lugar, lugar secreto, lugar da intervenção divina. Quando estás no esconderijo do Senhor, do Altíssimo, segundo esses versículos, Ele envia mensageiros para o cumprimento do seu propósito. Aleluia! Este propósito pode ser de proteção contra o mal, mas também pode ser fortalecimento no dia mau. Meus irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 13 diz que todo mundo tem um dia mau. Todo cristão tem um dia mau. Por isso que o versículo 13 diz que depois de ter vencido tudo, permanecer, de que forma? Inabalável. Aleluia. Depois, meus irmãos, de ter vencido tudo, o valente, o do Senhor, ele tem muitas batalhas, mas depois, no final da batalha, ele vai continuar firme no Senhor. Amém? É o que diz. Se nós formos ver Mateus capítulo 22, versículo 43, um anjo veio ao Getsêmani quando Jesus estava ali suando gotas de sangue. Para quê?
Não foi para resgatá-lo daquele sofrimento, mas foi para fortalecê-lo. Os anjos vieram para fortalecê-lo, ou seja, vamos lá, Jesus, você aguenta. Eu vejo dessa forma, anjos poderiam, meus irmãos, resgatar Jesus do Calvário. Tanto é que Mateus capítulo 26, versículo 53, diz assim, olha, você não sabe, se eu quisesse eu poderia chamar uma legião, mas eles não foram convocados, e Jesus morreu por mim e por você, glória a Ele. Ele, meus irmãos, abriu a porta para que eu passe nesta porta, para que eu seja valente nele. Por isso que os anjos são agentes de Deus para cumprir os propósitos eternos de Deus. Acompanhe comigo, o raciocínio não é, os anjos não são para cumprir o seu propósito, mas o propósito de Deus. É Ele que faz, é Ele que age. E esse trabalho de Deus com os anjos, segundo o versículo 11, é um trabalho oficial, Ele dará ordens. Também é um trabalho pessoal a teu respeito. Não está dizendo que Ele vai dar ordem à igreja, não, mas a você. É um trabalho pessoal, é um trabalho oficial, mas também é um trabalho constante para guardar você em todos os seus caminhos. Aleluia! Constantemente há um anjo do Senhor, segundo esse texto, que está aguardando você nos seus caminhos. Agora observe a bênção. Deus conhece a fraqueza de cada um de nós. Talvez a sua esposa não conheça a sua fraqueza, o seu filho não conheça a sua fraqueza, o seu pai não conheça a sua fraqueza, a sua mãe não conheça a sua fraqueza, mas Ele conhece. E porque Ele conhece, aleluia, Ele conhece, Ele coloca anjos ao teu lado. Para quê? Para te sustentar. É o que diz no versículo 12, eles te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra, e o quê? E caia. Ou seja, o que o texto está dizendo é que eles o protegerão para que você possa caminhar com segurança. E nesse caminhar com segurança, não hajam pedras que venham te desviar do propósito. E não desviando você do propósito, você vai caminhar até a consumação da fé. Aleluia! Até chegarmos lá, quando estaremos para sempre com Ele. Amém? Por isso, meus irmãos, quando diz que este pisará sobre o leão e a serpente, Ele quer reforçar a segurança entre os perigos, como se a ira do leão fosse contida, ou como se o veneno da serpente fosse cancelado. Aleluia, é isso que Ele promete, meus irmãos. Por quê? Porque segundo aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a vitória é certa, pois Jesus mesmo passou por este caminho, e seus filhos também passarão. Jesus não foi aliviado no sofrimento, Ele foi sustentado aonde? Na provação. A palavra de Deus diz em João 16:33 que no mundo teremos provações, mas tem de bom ânimo. Ou seja, fique firme, eu venci o mundo para que você vencesse o mundo. Amém. Por isso, meus irmãos, que Ele não nos tirará da provação, mas Ele irá nos sustentar na provação. Por isso, o ministério dos anjos. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Então, meus irmãos, este salmo termina com Deus falando. O salmista parece que até aqui ele diz quem Deus é, mas a partir do versículo 14, parece que aqui o salmista parou de falar, e a partir de agora o próprio Deus fala. Aqui, meus irmãos, é como se o Altíssimo fala, confirmando as palavras que foram ditas até agora pelo salmista. Eu queria aqui ler esses versículos numa outra versão. Aqui quando nós lemos, meus irmãos, esses versículos finais, a partir do versículo 14, é como se dissesse assim: olha, meu filho, se você se apegar a mim, diz o Eterno, escute isso, eu tirarei você de qualquer problema.
Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Amém? É algo muito pessoal, meu irmão. É como se Deus dissesse: olha, eu tenho alegria de estar com você, eu tenho alegria que você fique próximo de mim. Por isso que os verbos aqui são ricos de significado e de propósito. Ele diz assim: eu vou livrar, eu vou pôr você em um lugar alto, eu vou responder você, eu estarei com vocês em todas as situações, eu lhe resgatarei, eu darei honra a você, eu lhe satisfarei com a promessa da eternidade através da minha salvação. Aleluia, meu irmão. Meu irmão, é bênção demais. É bênção demais o que vemos nesse texto. É bênção demais quando vemos o propósito de Deus na vida da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, quanto a essa parte final, quando diz que o Senhor nos dará vida longa, é preciso que novamente nós venhamos lembrar que esse texto foi escrito primeiramente para uma nação judaica. Isso é importante, meus irmãos. E para a nação judaica, vida longa era sinal de prosperidade. Por isso que o texto diz, quando você olha aí, saciá-lo-ei com longevidade. Estava falando primeiramente para uma nação judaica. Agora, permita-me perguntar, quantos aqui conhecem, ou já viu, ou se lembra do filme Jornada nas Estrelas de 1967? É claro que houveram outros. A Spock fazia um sinal. Qual era o sinal? Né? Ele juntava as mãos e fazia esse sinal aqui. Se lembra desse sinal? Talvez você não saiba o que esse sinal significa. Quem não sabe, este sinal que ele fazia significa vida longa e próspera. Agora acompanhe comigo. Para quem não sabe, este gesto é baseado numa bênção sacerdotal feita pelos judeus. A história diz que quando o pequeno autor, que tinha uma família judaica, estava em uma cerimônia na sinagoga, quando viu um rabino separar os dedos da mão, e daquela maneira fez esse gesto para dar a sua bênção. Este sinal então significa uma bênção, mas esse sinal também nas mãos é similar a uma letra hebraica, a letra hebraica Shin. Quem conhece o hebraico sabe e conhece essa letra. E o significado desta letra é muito interessante. O significado da letra Shin é o significado da palavra El Shaddai. Acompanhe comigo. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso que nós vemos no início do Salmo, quando logo nós vemos o nome dele que diz: o Deus onipotente descansa à sombra do Deus onipotente que é Shaddai. Então, meus irmãos, esta bênção da vida longa e próspera quer dizer que a bênção daquele que descansa à sombra do onipotente, ele terá uma vida longa e próspera em quem? Em Deus. Apesar que há um sentido para o povo judeu, para a igreja do Novo Testamento, vida longa tem a ver não necessariamente com idade, mas tem a ver com o cumprimento dos propósitos de Deus. Amém? Muita gente confunde esse salmo dizendo: olha, eu vou ficar velhinho porque Deus promete vida longa aqui na terra. Não, meu irmão, aqui está falando sobre os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra. Ninguém irá experimentar a salvação eterna
antes que complete a carreira proposta por Deus. Amém? Por que eu ainda não fui para o céu? Porque ainda é um propósito de Deus que você esteja vivo. Amém? Isso faz toda a diferença. Meu Deus, já era para eu ter ido há muito tempo. Mas você está vivo porque é um propósito de Deus. Aleluia, por isso. Meu irmão, era para ter ido já há muito tempo. A minha mãe sabe. Com 8 anos de idade eu sofri um acidente. Eu fui atropelado. E com 8 anos de idade tiveram que pôr uma válvula que vai da minha cabeça até o meu estômago. E essa válvula eu tive ela com 8 anos. E o médico chegou e disse assim: olha, de 4 em 4 anos você terá que trocar esta válvula, por causa do crescimento. É verdade que eu não sou muito alto, mas meu irmão, aleluia, 52 anos, nunca mais mexeram na minha cabeça. Aleluia. Fiz um exame da cabeça e naquele exame disse que a válvula estava funcionando. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, eu tenho um corpo estranho, que eu ganhei ele com 8 anos. Era para eu ter morrido há muito tempo, mas eu estou aqui nesta noite para dizer para você: há um propósito de Deus de eu estar vivo ainda. E há um propósito de Deus de você estar vivo ainda. Por isso que a vida longa tem a ver com o combate da fé. Meu irmão, ponha isso no seu coração. Se alegre com esta verdade, meu irmão, há um propósito de Deus. Por isso que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Agora acompanhe comigo. A tradição diz que o apóstolo Paulo morreu com quantos anos? Mais ou menos 60 anos de idade. Ele poderia morrer mais velho, mas ele morreu, e a tradição diz também, decapitado. Tinha mais para viver, mas o propósito de Deus se completou, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Eu combati o bom combate, porque eu estava guardado pelo Senhor, e acabei a carreira. Tudo que eu tinha para fazer eu fiz, e guardei a fé. Por isso, meus irmãos, que essa vida longa é uma vida cheia do propósito de Deus. Se formos olhar, meus irmãos, na Escritura Sagrada, com quantos anos Jesus morreu? 33 anos, jovem ainda, novo, mas ele morreu num tempo para cumprir o propósito de Deus. Aleluia! Então, meu irmão, não existe tempo, existe um propósito de Deus, e você está vivo aqui até hoje, para quê? Para cumprir o propósito daquele que te criou. Amém? Isto que é importante neste salmo, as promessas de Deus para aqueles que estão no secreto de Deus. Por isso que aquele que está no secreto de Deus não precisa temer. Não precisa temer, porque Ele está contigo, meu irmão. Ele está do teu lado. Amém? Que lugar é este? Este é um lugar de comunhão. Este é um lugar de aceitação. Este lugar secreto é um lugar de intimidade. Lugar secreto, bênçãos de livramento, nós vimos nesta noite. Lugar secreto, bênçãos de proteção. Lugar secreto, imunidade pessoal. Lugar secreto, intervenção divina. Meus irmãos, que saiamos aqui nesta noite entendendo, muitos estão sofrendo, talvez aqui na igreja, por queridos, muitos estão sofrendo nessa pandemia, perdas, tantas coisas difíceis, mas a palavra de Deus nos insta a seguirmos com fé. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. Aleluia.